Mas foi bem complicado. Como é que surgiu a história do Ronaldinho na tua vida? O Ronaldo... Ronaldinho na época, né? Hoje em dia chamar de Ronaldinho até é uma ironia, né? Ronaldão. Ronaldaço. Ronaldo fenômeno, né? E ele realmente, dentro de campo, a gente, né, não tem. E naquele momento era um cara muito... Só se falava dele, só né? dele. Quando a gente começou a namorar, ainda não. Porque ele estava na Holanda no PSV. Tá. Então ele era a grande promessa. Quantos anos você tinha? Eu tinha 19, foi no ano seguinte do Garota de Ipanema. Então eu fecho Garota de Ipanema um ano depois, porque eu tô assim, me afundei nas drogas. Não, então vamos dar um passo pra trás aqui. Nagoya, abro Garota de Ipanema, começo a me afundar, droga, metanfetamina. Metanfetamina. Foi a primeira droga que você experimentou? Primeira e única. Eu não fumava maconha, nunca tinha cheirado cocaína. Eu tinha cocaína dentro da minha casa, se eu quisesse. Meu pai, por diversas vezes, eu com 12 anos, ele falava... Eu surfava, ele falava, se eu te pegar em rodinha de maconheiro... Porque na época, surfista tinha essa... Graças a Deus, hoje mudou, né? Mas assim, surfista era maconheiro. Então, meu pai falava... Se eu te pegar em rodinha de maconheiro... Te dou uma surra, se você quiser, tem dentro de casa. Você vai fumar comigo. E eu ficava, gente, meu pai é louco, 12 anos... Sabe, eu achava tudo muito, assim, estranho. Mas sempre respeitei meu pai. E nunca pedi pra usar droga com meu pai. Nunca usei droga com meu pai, nunca. E aos 18 anos, dentro do Garota de Ipanema, eu conheci uma menina, que é de Andradina, Alessandra Amada. E ela era usuária. No Brasil, cocaína. Chegou no Japão, cristal, metanfetamina. E eu tava com um problema ali, um dia, numa situação. E eu falei, quer saber? Todos os problemas que eu tinha, eu ficava dormindo muitas horas. 14 horas, queria dormir. E eu falei, eu vou usar, porque ele inibe o sono, o apetite, então eu vou usar. E aí ela ainda falou, prima, não faz isso daqui vicia, é pior do que cocaína. E eu falei, não, só vou usar hoje, cheirar hoje. E daí eu comecei, naquele dia, e fui parar com 33 anos de idade. Então, dos 18 aos 33, eu fui dependente da metanfetamina. Você sentiu que viciou direto? Viciou e eu não conseguia ficar sem. O que você sentiu quando você Eu sentia, assim, disposição. Eu sentia coragem de fazer coisas. Ela acaba potencializando aquilo que você quer falar, mas não tem coragem. Né? Aquilo que você quer brigar, mas você fala, eu não vou porque eu tenho medo da reação da pessoa. Então, quando eu usava, eu falava, não quero saber, né? Até vi a Nicole falando, você dá um soco, você tem que esperar, provavelmente você vai receber outro. E você pensa, né? Você fala, eu vou falar, mas a resposta... E com a metanfetamina, não. Você não tem medo das consequências. Não é tem uma filtro. Droga terrível, não tem filtro nenhum. Você nunca usou, né? Não, nenhuma. Imagina. Nem beber cerveja eu bebo, nada. Não, mas a forma que as pessoas falam, Rafinha. Nada. Eu falei, meu Deus, você imagina. Até deveria. Não, porque Rafinha, não. Já que tenho a fama... Tinha. Deito na cama. Tinha. Mas então a tua experiência com a droga foi desse jeito? Foi terrível. Terrível. Porque a metanfetamina, ela é comparada assim, parece um sal grosso, né? Um cristal. E daí tem pessoas que injetam, tem pessoas que fumam e tem pessoas que cheiram. Que transforma tipo num pó na cocaína e é a forma que eu utilizava. Qual foi a situação mais louca que a droga te colocou? Várias. Inclusive, quando eu estava namorando com o Ronaldo, que eu fecho Garota de Ipanema, porque eu vi que eu tava, assim, muito drogada. E no Japão, assim, a pena para usuário começa de 7 meses, pode chegar a 3 anos. E eu temia muito passar. De cadeia? Pra usuário? Usuário. Caramba. Então eu ficava, qualquer hora eu vou ser pega, qualquer hora a polícia vai baixar aqui, vai fazer o exame, eu sou usuária. Eu comecei a entender que eu era usuária, né? Que eu não usei, eu paro quando eu quero. Eu falei, não, eu sou usuária. Então, qualquer hora eu vou rodar. E eu tinha muito medo de ser presa. Nossa, eu falava, cadeia no Japão quer dizer, em qualquer lugar do mundo. Mas lá, as coisas que eu já tinha ouvido de pessoas muito próximas, né? Muito próximas, da minha família, inclusive. E eu falei, eu não quero, essa experiência eu não quero ter na minha vida. Eu já tinha tido outras tão ruins, né? Inclusive o aborto que eu fiz aos 17 anos, que foi a pior experiência que eu tive até hoje na minha vida, foi esse aborto que eu fiz. Que você engravidou trabalhando? Não, namoradinho. Um japonês que eu tava ficando com ele, bem mais velho, ele era da máfia, né, Yakuza. E ele sempre falou pra mim, Vivi, eu gosto de você, mas eu nunca vou poder te assumir, porque você é gaidin. E dentro da máfia, inclusive hoje... O que é gaidin? Que não é o japonês? Estrangeira, tá. Ele fala, nunca... Tipo assim, eu sou de um grupo, ele é de um grupo muito famoso lá, né? Em Aitken, que é o nosso estado. Ele falou, você... Yakuza é uma máfia grande, assim, né? Pesada, né? Gostei, você falou uma palavra. Não, é verdade.
Eu não vou ficar... Ai, isso é uma vez. Tô segurando. Tô segurando falar palavrão com a Vivi, que eu não quero assustar ninguém aqui. Não, eu já ouvi uns, viu? Eu vi uma entrevista. Eu falo palavrão. Bastante, só não tô falando hoje. Ai, glória a Deus. Já tivemos um milagre aqui, Fê. Deixa eu te falar. E aí daí eu engravidei. Tá. E ele já tinha 30 e poucos anos. Ele não queria que eu abortasse, mas ele deixou bem claro. Eu nunca vou poder te apresentar, né, pra minha família, pro grupo, né? Yakuza, que a gente fala. Grupo Yakuza. E você sempre vai estar vivendo uma vida paralela ao que eu vivo. E daí eu não quis. Conversei na época, minha mãe, né? Foi quem assinou, porque eu, menor de idade, não poderia. E minha mãe foi comigo e foi a pior experiência que eu tive na minha vida. Porque eu nunca tinha ido no ginecologista, Rafinha. Nunca. Eu tinha entrado pra fazer um exame. Uhum. E, de repente, eu entro pra fazer um aborto. Então, aquilo gerou muitas feridas. Eu falo que se eu já era meio revoltada, uma pessoa meio doida, depois do aborto, gerou muitas sequelas, não só físicas, mas emocionais. Uma culpa. Que cada vez que eu lembrava da cena, quando eu volto da anestesia e começo, minha barriga ficou muito inchada, e eu comecei a gritar, cadê meu filho? E eu tinha certeza que era um menino. Eu comecei a gritar, meu filho, e daí a enfermeira, não, já acabou. Eu falei, acabou como? Eu queria voltar, pegar a criança e não tinha mais como, então, automaticamente eu comecei a culpar minha mãe, né? No meu subconsciente é como se assim, puxa, se você tivesse proibido, né? Ela não poderia, porque eu já, com 17 anos, eu era uma menina bem, sabe, difícil, né? Eu já era bem difícil mesmo.